Boa noite, queridos irmãos e irmãs que já estão entrando no Instagram da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, aqui de Teresina, Piauí. Gostaria de um retorno para quem já entrou com relação ao som, se o som está bom, está dando para ouvir. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, querida Carmelita. Como estamos do som? O som está bem? Estão me ouvindo muito bem? Então, queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para contribuir um pouco dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita nesses momentos tão desafiadores que estamos vivenciando. Agradecer primeiramente a nossa querida irmã Carmelita Bueno, presidente desta casa, que carinhosamente nos fez esse convite para estarmos aqui nessa noite, para essas reflexões perante esse momento que nos coloca uma reflexão mais aprofundada do nosso eu, do nosso comportamento, das nossas atitudes, como estamos enquanto espíritas, cristãos, semeadores do Evangelho de Jesus. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido no jugo leve. Aliás, corrigindo o tema, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, enquanto sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles, ao contrário, que não esperam nada depois desta vida, ou que duvidam simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhes a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então vamos agora, depois dessa leitura, recolher um pouco os nossos pensamentos, elevando ao alto, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, com todos os benfeitores espirituais, com Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido. Deus Pai amoroso e bondoso, nós te agradecemos por esse momento em que aqui nos reunimos em teu nome, com a presença do Cristo querido e dos benfeitores espirituais que nos assistem e nos orientam, em especial os benfeitores espirituais da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Que todos nós possamos nesse momento, através desse novo olhar, desse novo fazer, continuarmos, Senhor, levando os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita,
a tantos corações necessitados. Que possamos receber as tuas bênçãos de luz nessa noite e que nos favoreça uma boa fala, uma boa reflexão, para que assim, Senhor, possamos diminuir um pouco as amarguras, as aflições, as ansiedades, as inquietações que muitas vezes nos chegam. Fica conosco, Pai querido, durante todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez boa noite. Estamos aqui com a proposta de falarmos um pouco sobre a visão da doutrina espírita, né, do espiritismo frente à pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento em que nos chama a algumas reflexões. Estamos vivendo situações, né, cenários totalmente diferentes do que já estávamos acostumados. Então, teoricamente, nós tivemos que sair de uma zona de conforto, onde nós já estávamos acostumados, para ir à luta, para chegarmos no propósito que o Cristo nos deu e que a doutrina espírita vem relembrar de como chegarmos. Então, nós estamos aqui, nesse momento, para refletirmos um pouco sobre o que seja a doutrina espírita, que contribuição a doutrina espírita está nos dando nesse momento tão desafiador para toda a humanidade. Então, primeiramente, nós temos que refletir um pouco e entender e compreender o que seja o espiritismo. Porque muitas pessoas começam e conhecem a doutrina espírita pela sua parte romântica, literária, pelos romances que a doutrina espírita oferece. Não é que nós estamos dizendo que não devam ler os romances, devemos sim, eles contribuem, faz muita reflexão, nos chama, muitas pessoas entram e conhecem a doutrina espírita justamente pelos romances. Mas nós estamos aqui chamando a atenção para que nós possamos nos aprofundar melhor e nos apropriarmos do que seja o espiritismo. E que contribuição essa doutrina faz na minha vida? Que contribuição essa doutrina faz na vida daqueles que estão comigo? Na vida das pessoas que estão necessitadas, carente afetivamente, carente moralmente, carente financeiramente. Então, como trabalhar esses aspectos dentro da doutrina espírita? Como trabalhar a dor, o sentimento de perda, como trabalhar as ansiedades, as inquietações, as aflições. Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão e nós vamos fazer uma pequena introdução falando o que seja o espiritismo. Então, em 1854, o professor Rivail, que é o nosso Allan Kardec, ele ouviu falar pela primeira vez sobre as mesas girantes. Ou seja, no século XIX, começaram a surgir em todo o mundo, em vários países, algumas comunicações espirituais. E uma dessas comunicações, ela veio através da matéria. E as mesas se levantavam, se moviam, giravam e começou-se a estabelecer uma comunicação com essas mesas, com esse objeto. E o professor Leon Denisard Rivail, um estudioso da época que estudava o magnetismo, começou a ouvir falar desses fenômenos. A priori, ele não levou a sério, ele não considerou essas manifestações. Então, através de um amigo querido que estudava com ele a questão do magnetismo, que era o senhor Fortier, ele conheceu, né, o cenário aonde existia esses fenômenos e conheceu também algumas médiuns. E nós encontramos essa história, né, na biografia de Kardec, no livro O que é o Espiritismo, que é um livro que nós recomendamos para quem queira realmente entender a doutrina espírita,
nós recomendamos a leitura a partir desse livro, O que é o Espiritismo. Daí nós passaremos para as outras obras de Kardec. Partindo desse ponto, onde Kardec começou a estudar e a compreender o magnetismo, compreender essas manifestações que começaram a aparecer através dessas comunicações, e principalmente quando ele começou a ter contato com os médiuns, aquelas pessoas que já estavam estabelecendo um contato direto com o mundo espiritual, com os espíritos, Kardec resolveu estudar com seriedade, se aprofundar nesses fenômenos. E aí surgiu a primeira obra da codificação kardeciana, o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E os Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. Ele é a parte filosófica da doutrina espírita. Ele é o momento de diálogo, o momento de conhecer, o momento de investigar, de sabermos realmente, né, que mundo é esse. E Kardec, muito sabiamente, começou do início, começou por Deus. E foi trabalhando cada questão, cada ponto, né, fazendo seus apontamentos perante as necessidades de que cada um de nós temos. E aí, em 1857, ele lança a primeira edição francesa de O Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. Então, nessa obra, a gente estuda, a gente tem uma visão da vida, né, da compreensão da vida da humanidade. Como é, o que é Deus, né? Porque Kardec não perguntou quem é, ele não atribuiu uma figura humana a Deus, ele usou termos científicos. E aí a gente pôde compreender e entender através das explicações da espiritualidade o ser divino que nos criou, o nosso Pai amoroso. Depois ele vai se adentrando às perguntas e vai desvendando através dos reveladores espirituais, que foram os espíritos que colaboraram com ele naquela época, para trazer-nos essas informações. Logo em seguida surge o Livro dos Médiuns, porque Kardec sentiu a necessidade de orientar a prática mediúnica. Naquela época, assim como até hoje, nos nossos tempos, existem os charlatões. Aquelas pessoas que muitas vezes se apropriam ou diz que têm mediunidade e na realidade não tem a mediunidade propriamente dita, que é a mediunidade de efeitos, né, físicos, espirituais. Porque médiuns todos nós somos, porque somos seres dotados de energia. Mas alguns de nós temos a mediunidade aflorada no campo do nosso magnetismo e nós conseguimos muitas vezes entrar em contato com a mediunidade através dos irmãos desencarnados. Estabelecer o contato, porque médium, como fala no Livro dos Médiuns, é o medianeiro. É aquele que está para mediar, que está para estabelecer um contato entre o plano espiritual com o plano físico. Então, nós recebemos essa contribuição para que nós, enquanto portadores da mediunidade aflorada, pudéssemos nos esclarecer. E é esse o livro que nós recomendamos a todos aqueles que queiram entender e compreender o processo mediúnico, que é a mediunidade, os tipos de mediunidades, como educar esta mediunidade para que ela não passe de um momento de prazer, de auxílio aos irmãos desencarnados e a nós mesmos, os encarnados, para um momento de angústia, de aflição, de desequilíbrio mental. Então, nós temos que estudar
Nós temos que compreender os processos mediúnicos através do livro dos médiuns, que é o que nós recomendamos para quem não faz um estudo dentro da casa espírita e para quem estuda também, porque são essas orientações que nos são passadas. Estudarmos a obra de Kardec, entendermos o Espiritismo na sua essência, na sua fonte. Logo em seguida, Kardec reúne, através dos espíritos amigos, o Espírito de Verdade, através de muitos outros queridos irmãos que vieram contribuir para a codificação espírita. Desculpa aí o espirro. E aí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que ensina a moral do Cristo para todos os cristãos, independente de crença religiosa, de pensamento filosófico. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, as obras kardecianas, ela não segue um padrão só para quem é espírita. Ela traz conhecimento, esclarecimento. As obras de Kardec, elas trazem esse conhecimento. O Espiritismo, como fala a mensagem, como nos fala nesse capítulo que abrimos, o Consolador, o Cristo Consolador, e também temos o Consolador prometido por Jesus, que é justamente a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo de Jesus em nosso planeta. De Jesus veio nos relembrar como devemos agir na nossa parte moral, como devemos realmente nos tornarmos cristãos. Então, Kardec, nessa obra, ele veio trazer todos os ensinamentos do Cristo. Ele colocou todos os ensinamentos de Jesus. Ele fez a sua contribuição, dando algumas explicações, assim também como os irmãos espirituais também, nas instruções dos Espíritos, em cada capítulo do nosso Evangelho, nós temos as instruções dos Espíritos e temos também as orientações de Kardec. Então, nós vamos fazer um estudo aprofundado do Evangelho, porque é uma das obras que iremos falar logo mais, que nos auxilia nesse processo em que estamos vivenciando hoje. Depois surge o Céu e o Inferno, né, que seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá o mundo espiritual. Como consequência de seus próprios atos, divide-se em duas partes. A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Então, esse livro ele vai nos dar um esclarecimento dessa visão que nós temos que é a morte. A morte realmente existe? E se não existe, como é que dá esse processo? E as crianças, quando morrem, para onde vão? Para onde é que nós vamos? Para onde fica? As nossas impressões, aonde ficam as nossas impressões quando saímos desse plano? A segunda parte é o resultado de um trabalho prático que reúne exemplos acerca de situações da alma durante e após a desencarnação. Ou seja, na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, nós temos relatos de espíritos que vêm falar como foi as suas experiências na sua passagem do plano material para o plano espiritual. E aí nos relembra muito o livro Nosso Lar, para quem já leu, aonde André Luiz nos traz com muita clareza, com uma fala muito gostosa, de um aprendizado maravilhoso nas suas obras, em especial a sua primeira obra, O Nosso Lar, que desvenda realmente o mundo espiritual. Logo em seguida, nós temos de presente a Gênesis, que é o livro conhecido e estudado, que proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal.
abordado de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em 3 partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta da Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Ou seja, a Gênese já vem nos trazer uma orientação científica realmente de como foi formado o nosso planeta. A origem humana, né? A origem de todos nós. Ela vai nos trazer nessa primeira parte. Na segunda parte, aborda as questões dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e dos fatos extraordinários contidos no Evangelho. Ou seja, todas as obras de Kardec, elas têm uma relação uma com a outra. Nós sempre vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo passagens relacionadas ao Livro dos Espíritos, ao Céu e ao Inferno e à Gênese. Então nós vamos ver na doutrina espírita um calhamaço de informações, um conteúdo grandiosíssimo de informações. E para que a gente possa entender e compreender o que acontece conosco, o que está acontecendo com o nosso planeta, é-nos necessário aprofundarmos nessas leituras, porque nós vivemos muito do achismo. Algumas pessoas chegam com seus pensamentos porque eles têm aquele pensamento, é o seu ponto de vista. E aí começam a colocar para nós, tornar a público os seus pensamentos. E muitos irmãos que não têm um conhecimento sério, não fazem um estudo para que possa analisar esses conteúdos, muitas vezes acreditam naquelas formas milagrosas. Muitos irmãos ainda se perdem pelo fanatismo, pelo o que alguém trouxe e não vai atrás. A doutrina espírita, ela nos chama ao raciocínio, a entendermos e a compreendermos realmente por que estamos aqui. A compreendermos nesse momento por que passamos por essa situação. Qual a necessidade de estarmos vivenciando essa pandemia? Então, é nesse processo de educação interior que nós vamos aprender e compreender o que nos acontece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala das aflições, bem-aventurados os aflitos, esse capítulo, no momento em que estamos hoje, ele vai nos trazer uma compreensão mais exata dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias e vai nos consolar. Porque a doutrina espírita é esse consolador, porque ele esclarece através da verdade. Então Kardec, ele nos fala que a doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então Kardec, através dos seus estudos, revelou ao mundo, tirando o véu da ignorância de nossas mentes, a comunicação espiritual, o outro mundo, o verdadeiro mundo, aonde o Cristo é rei, como ele mesmo disse. Quando ele coloca que o seu reino não era neste mundo, é porque ele fala que o reinado dele é no mundo espiritual. Jesus foi o responsável, um dos arquitetos do nosso planeta. Ele pessoalmente pediu a Deus, nosso Pai, que cuidasse desse planeta. E trouxe uma gama de espíritos benfeitores para ajudar na construção desse planeta maravilhoso, que nos favorece a oportunidade da nossa evolução. E que muitos de nós, por falta do conhecimento e do esclarecimento necessário, muitos de nós não agradecemos essa oportunidade. Muitos de nós ainda atribuímos a Deus
as consequências das minhas dores, das coisas ruins que me acontecem. Então a gente trouxe aqui para a gente entender um pouco o que é esse momento que estamos passando, esta pandemia. Nós escolhemos no livro dos Espíritos, que ele lá fala sobre as leis, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de amor, a lei do trabalho. Então nós escolhemos a lei de destruição, que fala na parte dos flagelos destruidores, que essa parte ela vai das perguntas 737 a 741. Então nós escolhemos a pergunta 740, que ela diz o seguinte: Os flagelos não seriam igualmente novas morais para os homens, podendo as voltas com as necessidades mais duras? E os Espíritos respondem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhes permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então a gente está vendo aqui que os flagelos da vida, que nós poderíamos até pontuar esse momento como sendo um momento dos flagelos da vida, e vamos parar um pouquinho e fazer uma pequena reflexão. Como é que está o mundo hoje? O que é que o mundo está nos trazendo? O mundo, planeta, as pessoas que compõem esse planeta, esses espíritos encarnados que aqui estão nos mostrando lições. Porque a Terra é uma escola de aprendizagem. Porque a Terra é um pronto-socorro. Porque a Terra é a morada dos espíritos que estão na sua fase de evolução. Veja a grandiosidade desse planeta, o que ele agrega, o que ele nos oferece. Então, quando Kardec fala dos flagelos da vida, da humanidade, ele nos coloca aqui a necessidade de entendermos com essa pergunta, né, a necessidade de passarmos por esses flagelos. E por que passamos por provas muito duras? Vejam a quantidade de pessoas que já desencarnaram por essa situação que nos encontramos hoje, provocada por um vírus letal que chegou arrastando tudo, ceifando vidas, deixando corações angustiados dos familiares, espíritos em perturbação chegando no plano espiritual, revoltados porque foram levados por essa doença, porque não entenderam e não compreenderam o porquê que foram afetados. Os que ficaram também, que se revoltam pela perda dos seus entes queridos. Então os espíritos nos chamam na resposta dessa pergunta a abnegação, o desinteresse pelo amor próprio, o desapego, desapegarmos das coisas materiais. Ele nos chama a amar o nosso próximo, a ver e a perceber o próximo como um irmão necessitado assim como nós. Os espíritos benfeitores como Ângela de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e tantos outros que conhecemos dentro da doutrina espírita, todos eles nos levam a essa reflexão. Que eu só posso ser bom, como falou Jesus, se eu amar
a mim mesmo e amar a meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não conseguir amar o outro como eu quero ser amado, a nossa evolução vai demorar um pouco. Porque o nosso processo evolutivo é pelo amor. Então, nós temos que driblar a chaga da humanidade, que é justamente o egoísmo, que foi a finalização da resposta dos espíritos benfeitores a Kardec. E Kardec nos fala e nos chama a atenção. Ele fala aqui que as angústias, a ansiedade, as aflições são frutos de ações e pensamentos negativos, nossos e de alguns que nos rodeiam. E quando ele fala desses alguns que nos rodeiam, não são só as pessoas que estão próximas a mim encarnada, os espíritos desencarnados, que como nós chamamos da doutrina espírita, aqueles que nos influenciam e se tornam depois obsessores. Então, muitas das angústias, das ansiedades que eu estou sentindo, às vezes não é nem minha. É pelo meu magnetismo, pela minha atração magnética. Eu chamo a atenção. Como a gente costuma exemplificar, como essa aproximação dos espíritos conosco, quem tem a mediunidade, e todos nós, porque nós somos seres energéticos, seres formados da energia divina, todos nós possuímos o nosso campo de vibração. E através desse campo nós atraímos aqueles que nos se afinizam comigo. Então, antigamente existia um ditado popular que diz assim: dize com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Na doutrina espírita a gente fala o contrário. Dizem quem tu és e o que tu pensa, que eu te direis com quem tu andas. Porque nós atraímos aqueles que têm o mesmo pensamento que eu. Se eu tenho um pensamento de maldade, de angústia, se eu tenho pensamentos negativos, eu vou atrair espíritos com essa mesma vibração. Então é isso que o Kardec fala. O fruto dos nossos pensamentos está nas ações negativas, né? Quando a gente passa pela angústia, pela ansiedade, o fruto desse pensamento ele está justamente pelas ações dos nossos pensamentos e pelos aqueles que nos rodeiam, que estão conosco no plano espiritual. Eis o remédio, diz Kardec: amor, perdão, vigiai e orai. E a gente reforça: orai e vigiai. Porque a gente vigia e ora, mas muitas vezes a gente precisa orar para vigiar os nossos pensamentos. E Jesus é a palavra mágica de tudo isso. É essa observação de Kardec. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela nos traz o remédio. Ela nos traz as informações que precisamos nesse momento que estamos passando por nossas ansiedades, por nossa angústia, pelos momentos de dores que estamos passando, pelas inquietudes, pelo medo, porque muitos de nós estamos com medo dessa doença, porque não temos ainda o remédio. O único remédio que no momento está sendo efetivo e eficaz é a oração. É o conectarmos com Jesus, com a espiritualidade amiga. Rogar aos benfeitores espirituais o amparo e o socorro a todos nós. Então, o Evangelho é uma das orientações que deixamos aqui da nossa leitura diária. Nesse momento, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, é esse o nosso remédio salutar. E hoje, nesse momento em que estamos vivenciando essa pandemia, é o remédio mais eficaz. É o Evangelho
é as ações, é o mudar de pensamento, atrair pensamentos positivos, meditar acerca do bem. É esse o remédio que nós devemos ter conosco. E aí eu trouxe para a gente entender o que é que a doutrina espírita nos fala, como seria a nossa conduta perante ao que está acontecendo, do livro Conduta Espírita, pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira, que é um livro que a gente também recomenda, principalmente para os espíritas, aqueles que já estão no labor, dentro dos centros espíritas. Olha lá, vamos estudar esse livro que é muito importante para ajudar-nos no nosso aprimoramento, no nosso crescimento espiritual. E aqui ele fala no item 35, perante a enfermidade. E André Luiz traz essas observações. Sustentar inalterável a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhes assediem no lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, obter-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e o recurso da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto exige muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento é orgânico, é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com dessombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança da lei divina. Aceitar o auxílio dos mistérios e obreiros da medicina terrestre, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades ansiosas que lhes possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza da sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à condição religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Então aqui André Luiz nos faz essa reflexão e temos logo mais uma passagem de Jesus onde ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, com essas mensagens de esclarecimento, nós podemos entender e compreender que muitas vezes nós não podemos nos deixar perder a nossa fé diante do que estamos passando. É as orientações que a espiritualidade nos passa. E o movimento espírita continua atendendo às necessidades, esclarecendo, consolando e iluminando as pessoas. Não é porque nesse momento estamos nessa situação de isolamento, com as portas das nossas casas espíritas fechadas ao público, que não devemos levar esse amparo, esse consolo, esse esclarecimento.
Veja agora esse recurso tão maravilhoso, que estamos aqui, eu da minha casa, vocês na de vocês, estudando, entendendo, ouvindo esses ensinamentos, fazendo um crescimento pessoal, fazendo com que cada um possamos parar, tirar esse momento para parar e refletir e vermos como estamos. Então é através da caridade que nós seremos felizes. Como nos falou Kardec, fora da caridade não há salvação. Então a nossa salvação ela está na caridade. Não é porque estamos dentro de casa que vamos deixar de ajudar alguém. Podemos fazer preces, orações. Quando for fazer nosso supermercado, uma cesta básica, ligar para alguém e dizer, olha, eu tenho uma cesta para doar, você pode passar na porta da minha casa, eu lhe entrego, você vai ajudar a matar a fome, porque nossos irmãos em situações vulneráveis, sociais, eles estão necessitados. E agora mais ainda. Então nós precisamos exercer a caridade, nós precisamos enfrentar essa situação com amor. Precisamos disso. Então, Kardec nos chama uma atenção com relação a nós espíritas, quando ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, todos nós que estamos na doutrina espírita, nós estamos buscando o nosso aprimoramento. E esse aprimoramento, ele está não só em irmos à casa espírita, nem só trabalharmos na casa espírita, mas fazer a nossa reforma íntima. Para que nós possamos refletir e entender o nosso papel aqui na Terra, como estamos, né? O que cada um de nós carrega. E aí, já findando a nossa fala, que o tempo passa muito rápido, a gente começa a conversar e fica muito gostoso a gente falar, porque é muito gostoso a gente falar de Jesus, é muito gostoso a gente falar da espiritualidade, é muito gostoso a gente aprender, é maravilhoso. Então o tempo passa muito rápido e nós só temos que agradecer por esses momentos tão maravilhosos na nossa vida. E que possamos nos aprofundarmos. Olha, eu trouxe aqui uma pequena, uma fraçãozinha que a Espírita nos oferece. Então, através do Espiritismo, nós temos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos passar por esse momento, para que nós possamos saber enfrentar esse momento, passar por essa pandemia, principalmente higienizando os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, nós trazemos aqui para finalizar outra fase de Kardec, porque já que estamos falando, né, da visão espírita perante essa situação, nada mais do que Kardec para iniciar e terminar a nossa fala, o nosso momento de hoje. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens que vê o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então Kardec nos lembra o que Jesus veio nos ensinar, veio nos falar. Jesus diz que reconhecerá os seus discípulos por muitos se amarem. E Kardec fala aqui que nós seremos filhos de um mesmo Pai, verdadeiramente,
estamos à frente na realização dos bons pensamentos, das boas ações, das boas tomadas de decisão para todos nós. E não que possamos recolher o nosso pensamento nesse momento e agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que Ele nos dá. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos por este grandioso momento, em que vós estáis conosco, porque vós mesmo disseste, onde um ou mais se reúne, lá vós estará. Pedimos a tua presença de paz e de luz para todos nós que assistimos nesse momento, esses ensinamentos, os esclarecimentos trazidos pela essa doutrina consoladora. E rogamos também a espiritualidade amiga, o amparo, o consolo a todos aqueles irmãos que estão sendo acometidos pelo Covid-19, para os seus familiares, aqueles que se encontram nas UTIs, aqueles que se encontram em casa, reclusos, isolados, e que todos nós possamos entender e compreender este momento sem revolta. Que possa, Senhor Jesus, também acolher e receber os irmãos que desencarnam por outras doenças, ou porque chegou o seu momento de retornar à casa espiritual. Pedimos pelos nossos irmãos moradores de rua, que não têm o alimento todo dia, que estão passando frio. Pedimos, Senhor, os nossos irmãos nos presídios, pedimos irmãos nos orfanatos, nossos irmãos dentro dos abrigos para idosos, que a tua luz se faça presente, Senhor, em todos esses ambientes. Pedimos também pelos médicos, as pessoas que estão à frente nos hospitais, no combate diário desse vírus. Agradecemos a espiritualidade amiga em nome de Maria de Nazaré e da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que está à frente nos cuidados e no amparo a todos nós. Pedimos pelas famílias, pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, iluminando-nos, dando força e fé, para continuarmos firmes, perseverantes, certos de que vós, Senhor, estáis no comando de tudo, e que logo aprenderemos as nossas lições e sairemos desse momento que nos requer uma reflexão, um olhar mais direcionado uns para com os outros. Possamos agradecer nesse momento por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado, Carmelita. Obrigado, queridos irmãos. Até uma próxima vez, até uma próxima oportunidade de estarmos juntos.